Oi, quinto ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa aula de quarta-feira, que falamos sobre quadriláteros. Hoje a gente vai falar de um quadrilátero específico, que é o paralelogramo, certo? Esse conteúdo tá lá na apostila de vocês, na página 127 e 128. Então, é sobre paralelogramos que a gente vai falar hoje, tá bom? Já peguem a apostila de vocês, abram e vamos fazer as atividades juntos. Espero que vocês consigam responder aí com bastante facilidade, beleza? Quando a gente fala de paralelogramos, a gente já sabe que são quadriláteros que têm dois pares de lados paralelos, certo? Aqui eu tenho alguns exemplos de paralelogramos, certo? Aqui é um paralelogramo qualquer, certo? Dentro dos paralelogramos moram os nossos retângulos, certo? Porque eles também têm dois pares de lados paralelos. Moram também os nossos quadrados e moram também os nossos losangos. E é sobre essas três figuras aqui que eu falei que a gente vai comentar mais hoje e vai classificar elas e dizer o que precisa ter para ser um quadrado, o que precisa ter para ser um retângulo e o que precisa ter para ser um losango, beleza? Então, vamos lá para a folhinha para vocês visualizarem melhor o que eu tô falando. Bom, pessoal, então aqui, como eu já tinha comentado com vocês, a gente vai falar sobre paralelogramos, que está na página 127 e 128 da apostila de vocês. Como vocês sabem que a gente vem trabalhando, né, eu tô fazendo aqui um esquema com vocês. Primeiro, a gente viu polígonos, que são figuras planas, né, que são formadas por retas e fechadas. Primeiro, a gente viu os triângulos, que são polígonos de 3 lados. Na aula passada, a gente viu quadriláteros, que são polígonos de 4 lados, certo? Na aula que vem, a gente vai ver os trapézios, certo? Então, depois a gente vai entrar mais fundo nessa parte dos trapézios. Mas agora, a gente vai ver bastante a parte dos paralelogramos. E o que são paralelogramos, prof? São quadriláteros, certo? Ou seja, são polígonos de 4 lados, cujo tem dois pares de lados opostos paralelos, beleza? Dentro dos nossos paralelogramos, a gente tem 3 grandes grupos. E é sobre esses 3 grandes grupos que eu vou dar bastante ênfase na aula de hoje, tá bom? Então, vamos começar aqui. Bom, o primeiro grupo que a gente vai falar é o grupo dos retângulos, que é um paralelogramo que tem todos os ângulos internos medindo 90 graus. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma figura que é um retângulo, certo? Todos os ângulos internos, ou seja, todos os ângulos que estão dentro, são retos, ou seja, valem 90 graus, certo? Então, tá aqui. Para ser retângulo, o que precisa? Apenas que os ângulos internos sejam 90 graus e ser um paralelogramo, certo? Então, vai ser um paralelogramo, ou seja, tem dois lados opostos paralelos, certo? E os ângulos internos são todos da mesma medida, todos valem 90 graus, certo? Esse aqui é o nosso retângulo. Depois a gente vê o retângulo, a gente vai olhar agora o losango. Chegamos em outro paralelogramo importante, o losango. Para ser um losango, precisa ser um paralelogramo que tem todos os lados com a mesma medida. Então, todos os ladinhos, certo? Esse lado, esse lado, esse lado e esse lado, todos precisam ter a mesma medida, certo? No caso aqui, cada lado vai medir, vamos ver, 3 centímetros, 3,8 centímetros. Então, todos os lados precisam medir 3,8 centímetros, tá bom, pessoal? Para ser losango, basta ter todos os lados de mesma medida. Então, vamos colocar aqui, que vale 3,8 centímetros, 3,8 centímetros, 3,8 centímetros
e 3,8 centímetros. Beleza? Isso é um losango. Para ser losango, todos os lados precisam ter o mesmo tamanho. Para ser retângulo, todos os ângulos precisam ser retos. Agora, vocês conhecem uma figura que tem todos os lados do mesmo tamanho e também tem todos os ângulos retos? Creio que sim. É a figura que vocês mais veem, eu acho, que é o nosso quadrado. Olhem aqui. O nosso quadrado é tanto um retângulo quanto um losango. Ou seja, ele tem todos os ângulos de 90 graus. Por isso, ele é um retângulo, certo? Ele tem os lados opostos paralelos, por isso, ele é um paralelogramo. E ele tem todos os lados com a mesma medida, certo? Que aqui, no caso, é 4,6 centímetros. Então, todos os lados medem 4,6 centímetros, 4,6 centímetros, 4,6 centímetros. Beleza? Então, o quadrado, ele é um paralelogramo, retângulo e losango. Ou seja, ele é um paralelogramo com todos os ângulos internos retos e todos os lados com a mesma medida. Esse é o nosso quadrado, certo? Então, o quadrado está dentro da família do paralelogramo, está dentro da família do retângulo e está dentro da família do losango. Por isso que eu fiz essas 3 flechinhas, ó, saindo do nosso quadrado. Porque ele é losango, ele é retângulo e ele é paralelogramo. E também vai ser um quadrilátero, né? Porque todo paralelogramo é um quadrilátero, beleza? Aí moram algumas afirmações perigosas pra gente. Porque a gente sabe que, né, todo quadrado vai ser um losango. Por quê? Porque para ser losango, todos os lados são ter o mesmo tamanho. Todo quadrado é um losango. Mas nem todo losango vai ser um quadrado. Por exemplo, esse losango aqui não é um quadrado. Por quê? Para ser quadrado, precisa ter os ângulos de 90 graus. E para ser losango, a gente nem fala de ângulo, certo? Agora aqui, ó, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Por quê? Por exemplo, esse retângulo aqui não é um quadrado. Por quê? Porque ele não tem os lados no mesmo tamanho, ele só tem os ângulos retos, certo? Todo quadrado é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um quadrado. Nem todo paralelogramo é um retângulo. Nem todo paralelogramo é um losango, certo? Aqui, todo paralelogramo é quadrilátero, mas nem todo quadrilátero é paralelogramo, porque os quadriláteros também pode ser trapézio, certo? Então, tem algumas afirmações aí que deixam a gente meio doida, mas não tem problema, agora vai começar essa parte. Quando a gente terminar na semana que vem trapézios, eu vou fazer para vocês um diagrama, certo? Uma representação dessa parte toda dos quadriláteros, que é para vocês terem uma noção das afirmações que a gente pode ou não fazer com esse tipo de figura, beleza? Bom, pessoal, então essa foi a aula de hoje. Na próxima aula gravada que a gente tiver, a gente vai falar aí sim sobre trapézios, certo? Mas hoje a gente viu uma continuação dos quadriláteros com os paralelogramos. Espero que vocês tenham entendido, mas caso tenha ficado alguma dúvida, eu estou sempre disponível para vocês me perguntarem pela caixa de entrada do Canvas, tá bom? Um beijo para vocês, bom final de semana, boas tarefas, tá bom? Aguardo vocês na segunda-feira na nossa videoconferência. Tchau, tchau!